Olá, seja bem-vindo ao SOS RH com a Ana do RH. Quero conversar um pouquinho sobre um livro que eu decidi ler. Na verdade, eu decidi voltar aos primórdios da psicologia. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia. Então, eu decidi voltar lá nas minhas origens e ler um livro do Freud. O livro que eu escolhi para ler foi o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um livro de 1921. E, pasmem, a hora que eu comecei a ler o livro, eu falei, meu Deus, parece que o livro foi escrito em 2022, porque toda a análise é muito atual. Por que eu digo isso? Porque o Freud, ele faz uma análise à luz da psicanálise do porquê as pessoas se agrupam. O que motiva as pessoas a se agruparem, a começarem a fazer parte de grandes grupos. E aí ele faz toda essa análise de como o inconsciente nos guia para que a gente se agregue, para que a gente faça parte de grandes grupos. E aí, então, o que o Freud faz é buscar, dentro das teorias da psicanálise, como que a personalidade da pessoa e alguns pontos que fazem com que fazem parte da construção do seu eu precisam dessa identificação com grupos. Bom, no final das contas, o que o Freud traz para a gente nesse texto e que eu vou aqui tentar traduzir um pouco para os grupos e para os agrupamentos dentro das empresas. Então, eu fui lendo o livro e fui tentando fazer esse paralelo, né, da avaliação da psicanálise, da sociedade, do coletivo, com a realidade dos grupos dentro das empresas. Primeiro ponto que o Freud traz é: as pessoas, os indivíduos, eles precisam se organizar em torno de um líder. E esse líder, o que o ser humano busca é que esse líder tenha algum ponto de conexão, de identificação com o ideal do eu. Então, vamos trazer esse paralelo para dentro das empresas. Quem de vocês nunca viu um colaborador reclamando de que não tem identificação com o líder, de que o líder não te representa, de que o líder não consegue enxergar no líder um espelho? Isso é exatamente essa necessidade que nós indivíduos temos, que a gente traz isso lá da nossa infância. Então, na nossa infância, quem são os nossos objetos de identificação? Nosso pai e a nossa mãe. O que o Freud diz é que em alguns momentos, aquela identificação, aquele amor, né, na psicanálise o Freud traz isso, né, que o primeiro amor da criança é o pai ou a mãe, né? O menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai. Pelo conceito da psicanálise, o que o indivíduo precisa fazer? Ele precisa reprimir esse amor. E aí depois, lá na frente, na vida adulta, eu preciso encontrar um outro objeto. E dentro das organizações e na psicologia das massas, esse objeto de amor, esse objeto de identificação passa a ser quem? O nosso líder. Por isso que quando a gente não encontra dentro das organizações esse líder que é o espelho, que é o reflexo, que é um ponto de conexão, que a gente consegue achar esse ponto de identificação, muitas vezes isso é desmotivador. A gente não consegue fechar esse círculo. Outro ponto que o Freud traz, que tem muito paralelo com as organizações. Lá na infância, eu amo meu pai, amo minha mãe, e eu preciso receber desse pai e dessa mãe o reforço positivo para esse amor. Então eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado. Quem, de novo, nunca viu dentro das organizações o colaborador falando: o meu líder não me reconhece, eu faço as coisas, o meu líder não vê. E eu muitas vezes paro e penso assim: meu Deus, mas por que será que esse funcionário, essa pessoa precisa tanto dessa aprovação? Porque o tempo inteiro eu preciso do tal do feedback. Eu quero saber, meu líder não me fala se eu tô bem, meu líder não me fala se ele tá gostando. Eu falo: se o seu líder não te fala, é porque tá tudo bem, porque se não tivesse bem, ele teria te dito. Só que isso não é suficiente, eu quero esse reforço positivo. De novo, Freud nos traz que é aquele amor lá da minha infância que eu preciso ressignificar ele aqui na vida adulta. Então, muitas vezes eu faço isso através do meu líder dentro das empresas. Ou seja, eu que sou da área de RH e que sou psicóloga, começo a enxergar, né, uma correlação muito grande. E aí, às vezes a gente diz: alguns problemas só podem ser resolvidos com terapia, procura um psicólogo, vai fazer terapia. E depois da leitura desse livro, Psicologia das Massas, eu percebo que sim, as dificuldades que a gente tem hoje, seja no campo pessoal ou seja no campo profissional, muitas vezes são de origem lá, porque eu não consegui elaborar direito
aquela fonte de identificação, aquele amor que eu tinha, aquela necessidade, e eu começo a cobrar muito hoje de quem? Dos meus líderes, dos líderes que eu gostaria de ter dentro das organizações. Então vamos lá, vamos pensar também um pouco como se formam os grupos, né? Os grupos na nossa sociedade e os grupos dentro das organizações. Então, à medida que eu encontro no ambiente um líder que é a minha fonte de identificação, a partir daquele momento, eu passo a seguir aquele líder. Então, pensa aí no seu entorno. Muitas vezes não surgem líderes religiosos, líderes políticos, que passam a ser seguidos cegamente por um grupo de pessoas, e às vezes a gente até para e pensa, mas por que será que tem tanta gente seguindo essa pessoa? Por que será que tem tanta gente escutando cegamente o que essa pessoa diz? O Freud, ele traz que as pessoas precisam dessa aglutinação social, precisam se aproximar socialmente. É a forma que o próprio inconsciente da pessoa, porque assim, quando a criança, lá na infância, ela se desconecta do pai e da mãe e introjeta aquele amor, porque aquele amor passa a ser proibido, né? Eu não posso amar o meu pai e a minha mãe. Surge, naturalmente, uma série de recalques, uma série de pontos que são reprimidos. À medida que eu vou crescendo, vou me introjetando na sociedade, tem coisas que são aceitas pela sociedade e coisas que não são aceitas. Aquilo que eu analiso em volta e vejo que não é aceito, eu reprimo e coloco um mecanismo de defesa para reprimir. Quando eu identifico na sociedade, num líder, num grupo, coisas que eu concordo, que eu compartilho, mas que até então estavam reprimidas, o que eu faço? Eu me conecto. Vamos pensar hoje em dia, aqueles grupos homofóbicos, né? Porque a vida inteira eu reprimi algo, mas que no fundo eu acho que é verdadeiro. Então, a hora que eu enxergo na sociedade, num líder, alguém que pensa minimamente semelhante a mim, pronto, automaticamente eu me conecto com aquele grupo. E o que o Freud diz é que nos grupos, o indivíduo, ele deixa de existir. O indivíduo se subjuga à massa, por isso, psicologia das massas. O que passa a imperar, então, é a voz do grupo, é a voz do coletivo. E aí, muitas vezes, surgem o quê? Surgem as Marias vai com as outras. Já ouviram essa expressão? Fulano é Maria, vai com as outras. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa deixa de pensar por si e passa a pensar somente de acordo com o grupo. E aí você pergunta para a pessoa, por que você está fazendo isso? E o que ela responde? Porque todo mundo faz. Por quê? Ela não sabe responder. Então, em nome do grupo, muitas vezes a gente deixa de pensar. Então, vamos lá. Identifiquei um líder que tinha alguma semelhança, me conectei com ele, ou às vezes não é nem um líder, é um grupo, né, uma massa, me conecto, e a partir de então o que predomina é somente o que aquele líder diz, somente o que aquele grupo diz, e eu começo então a deixar de ser um indivíduo e passo a ser mais uma pessoa que faz parte daquele coletivo. E aí surge um outro ponto que é, para pertencer àquele grupo, para continuar pertencente àquele grupo, realmente eu me calo. Eu não me manifesto mais, mesmo que tenha alguma coisa daquele grupo que eu não goste tanto, eu não vou falar, porque eu corro o risco de quê? Eu corro o risco de ser retirado do grupo. Então, eu começo a me subjugar àquele grupo, e eu deixo de pensar, eu deixo de ser um eu enquanto indivíduo, tudo em prol do grupo. Então, vejam, o livro do Freud, Psicologia das Massas, escrito em 1921, que tinha muito reflexo do nazismo, né? Por que as pessoas se juntaram em torno do nazismo? Escrevam aqui para mim depois, deixem os comentários de vocês aqui, se vocês acham que tem ou que não tem muita coisa parecida com o que a gente vive hoje no Brasil. Na política, na economia e dentro das nossas empresas. Quantas vezes eu não tenho essa dependência desse líder? Quantas vezes eu não sofro porque esse líder não me ama da maneira que eu acho que ele deveria amar? Ou quantas vezes as pessoas não se conectam num grupo simplesmente para serem aceitas, para conseguirem dar voz para algumas coisas que até então estavam reprimidas, e a partir daí elas anulam a sua individualidade e passam apenas a servir ao grupo. E é a hora que a gente pergunta, por que você está fazendo isso? A pessoa simplesmente diz, porque todo mundo faz assim. E se eu questionar, eu corro o risco de ser excluído desse grupo, e no grupo a gente sempre vai ser mais fortalecido. O grupo sempre vai dar pra gente, enquanto indivíduo, a sensação de que eu tenho mais poder, de que eu tenho mais possibilidades. Então, no grupo, a gente tem realmente uma sensação de onipotência. Por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de dizer um não. Porque se eu digo não, eu corro o risco de ser excluído do grupo.
eu não questiono, porque se eu questionar, eu corro o risco de ser excluído do grupo. Então, tudo isso faz parte de algo que Freud estudou lá atrás e que é denominado de psicologia das massas. E tem uma outra coisa aqui que é importante dizer. Muitas vezes, esse movimento de psicologia das massas, sim, ele surge encabeçado por um líder. Mas, se o grupo ganhar força suficiente em cima de uma ideia, de um ideal, o que o Freud mostra é que, mesmo que o líder saia do grupo, deixe de existir, a ideia passa a ser tão importante, passa a ser tão forte naquele grupo, que a figura do líder, em alguns momentos, até deixa de ser importante. E aí tem o lado bom disso, né? Então, os líderes aqui, né, que estiverem aqui comigo, se você quiser vender uma ideia, e você quiser depois que essa ideia perdure, dá para você usar esse mecanismo, ou seja, você cria essa fonte de identificação com o seu time, com a sua equipe, faz com que todos sintam, né, a coesão desse grupo, crie essa identificação, a palavra aqui é a identificação. As pessoas que fazem parte desse grupo precisam se identificar por acreditarem em alguma coisa, por terem um valor comum. E depois, mesmo que o líder não esteja mais presente, aquela ideia, aquele valor vai permanecer. Isso é nítido, por exemplo, na igreja, né? Quem foi o criador lá atrás do cristianismo? Jesus Cristo. Hoje em dia, Jesus Cristo não está mais presente entre nós, mas todos os ideais do cristianismo perduram, permanecem. Tem todo um lado positivo, né? A gente falou muito da questão de se anular, de subjugar, da dependência do líder, mas se a gente usar isso com um viés positivo, é a forma com que a liderança faz com que as ideias perdurem. Então, eu tenho que vender um projeto novo. Se o meu time tem essa fonte de identificação comigo, se ele comunga dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, junto comigo enquanto líder, eu vou fazer com que todos caminhem para a direção que eu quero que caminhe, e depois, mesmo se eu não estiver mais presente, se eu não estiver ali junto, fiscalizando, a coisa vai continuar caminhando, porque psicologicamente já está todo mundo envolvido nisso, por conta dessa fonte de conexão, de identificação que foi criada lá atrás pelo livro. Parece que eu cheguei nesse livro meio que por acaso, sabe quando assim, a pessoa está procurando um livro e fala, eu vou ler Freud? E aí surgiu justamente Psicologia das Massas e Análise do Eu, e fez muito sentido para entender as relações que nós, seres humanos, temos com a sociedade e, obviamente, dentro das nossas organizações. Se alguém se interessar, é um livro fácil, apesar de ser um livro do Freud, não é difícil de entender. Deixo essa recomendação aqui para você. Deixe seu comentário e até o nosso próximo encontro aqui no SOS RH Academy. Até a próxima.